Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos então dar início aqui à nossa webinar que foi programada para hoje. Peço a gentileza de vocês aí, se vocês puderem dar feedback no chat, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok, se vocês estão conseguindo me ver. E vamos ao que interessa, vamos à parte aqui do nosso webinar. A gente tinha combinado de trazer hoje o Flávio Mendes para falar junto comigo aqui, né, para vocês, mas ele teve um problema de internet, não vai poder participar. Infelizmente acontece, né? Na área de TI a gente tem essas coisas. E vai ficar para a próxima, então hoje eu vou tocar aqui sozinho, só com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, quiserem mandar aí no chat, fica à vontade. E a ideia hoje é abordar um pouco aí o tema para vocês, que é as principais falhas de segurança no cloud em 2022. A ideia é mais ou menos trazer para vocês o tema de segurança em cloud, que está muito recorrente, né? A gente vê que as empresas estão sofrendo bastante e existe como é que eu posso dizer? Uma falta de profissionais para trabalhar com a parte de segurança, e não só de profissionais, como também de ferramentas. Então a ideia hoje é trazer um pouquinho desse tema para vocês, abordar isso de forma um pouco mais lúdica, e claro, né, dizer ali como é que a gente está fazendo aqui para lidar com isso e aprender junto com vocês aí como é que a gente pode melhorar sempre, tá? Então, fiquem à vontade para mandar os comentários de vocês e vamos lá, ok? Legal. Bom, antes de mais nada, a gente vai enviar para vocês a gravação desse webinar, né? Então ele vai ficar gravado para que vocês depois possam assistir novamente se vocês tiverem interesse, ou mandar ali para o amiguinho que não pôde participar. Você vai poder enviar suas dúvidas a qualquer momento, então já está aberto aí para vocês o Q&A, né? Vocês podem clicar aí para mandar as perguntas de vocês e a nossa equipe vai respondê-los atenciosamente. E claro, né, eu posso abordar perguntas de vocês aqui para a gente poder responder. A duração estimada é de 60 minutos, talvez dure um pouquinho menos, porque com uma pessoa só a dinâmica ficou um pouco mais rápida, mais rápida, mas geralmente a duração é de 60 minutos, tá? Legal. Nesse webinar exclusivamente, para quem ficar aí até o final, a gente preparou ali um material exclusivo. São três, vamos dizer, PDFs aí, três e-books, na verdade, que a gente vai mandar para vocês. Vocês vão receber no e-mail também, mas aqui no finalzinho eu coloco o link para vocês poderem fazer o download. E são ali três assuntos que são recorrentes na parte de cloud, principalmente na parte de segurança, que é as melhores práticas na governança de acesso a dados, as melhores práticas de segurança em nuvem e um modelo de política de segurança na nuvem. A ideia é trazer esse conteúdo para vocês, dar o material para que vocês possam dar uma aprofundada, entender um pouquinho melhor, buscar um pouco mais de informação e ajudar vocês a melhorar a segurança aí do cloud de vocês, independente do pé em que esteja esse cloud, tá? Legal. Se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para mandar e a gente vai respondendo aqui conforme vai passando. Então, para quem ficar até o final, a gente libera o link e também, né, depois do webinar, vocês vão receber por e-mail lá esses três PDFs para vocês poderem aprofundar no assunto. E se tiver dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato com a gente, fica à vontade para fazê-la aí pelas nossas redes sociais ou pelo contato@icon.com.br, tá? Legal. Bom, então temos a nossa agenda de hoje. Na nossa agenda a gente vai abordar ali, entendendo as suas responsabilidades, os problemas de segurança, como evitá-los e a parte de perguntas e respostas. Então você pode mandar uma pergunta a qualquer momento, a gente pode já responder ou deixar mais para o final ali, dependendo do tipo de pergunta, né? Assim, aquelas mais capciosas, mais difíceis, a gente vai deixando para o final, porque elas precisam de uma resposta mais complementar, tá? Legal. Então, para ajudar a gente a entender neste momento, a gente preparou um quiz aqui para vocês. Eu vou colocar aí esse quiz, ele vai aparecer em formato de pergunta para vocês escolherem ali as opções. Vocês escolhem as opções que ficarem mais confortáveis. E a ideia é que isso ajude a gente a tornar esse webinar um pouco mais dinâmico e, claro, né, contar com a participação de vocês. Então, peço por favor que vocês participem e respondam aí. Deve estar aparecendo para vocês agora, tá? Então, o que apareceu aí para vocês? Apareceu uma pergunta de: você sabe quais são as suas responsabilidades contratando o serviço de cloud? E aí tem a opção sim ou não, né? A gente temos aqui algumas respostas, olha só, que legal. Perfeito. E a ideia aqui é
a gente entender quais são as nossas responsabilidades. Então, quando nós contratamos um cloud, a gente contratou um serviço. E dependendo do modelo de serviço, você vai ter mais ou menos responsabilidade. O primeiro passo para você ter uma segurança melhor em cloud é entender qual é a sua responsabilidade, é saber o que de fato depende de você e não só do serviço que você contratou, tá? A gente tem aí, falta acho que 2 pessoas só para responder, a gente já vai fechar, né? Vai ficar 1 minuto aí aberto, tá quase dando 1 minuto. Legal, vamos lá. E aí, o que vocês acham? Qual foi a resposta, hein? Tananana. Olha só, 86% dos entrevistados aqui responderam que sim, eles sabem quais são suas responsabilidades no serviço de cloud, e a gente teve 14% ali respondendo que não, a gente não sabe ainda qual é a nossa responsabilidade, tal, não tem problema, a ideia é ajudar vocês aqui hoje, e nesses PDFs que eu vou disponibilizar, tem lá dizendo também como é que funciona essa questão da responsabilidade, e isso vai ajudar bastante vocês, tá? Perfeito. Fechei o primeiro pool aqui, vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo slide. Então, você sabe quais são as suas responsabilidades contratando um serviço de cloud? 86% diz que sim, 14% disse que não, então a maioria sabe. Beleza, só para frisar, né? Já que a maioria já sabe, a gente vai frisar um pouquinho para vocês essa parte da responsabilidade. Então, dependendo do serviço que a gente tem no cloud, ele pode ser um IaaS, um PaaS ou um SaaS. A gente tem até um outro webinar que a gente abordou o que era cada um desses temas, né? Só para não ficar repetitivo, a gente não vai repetir aqui, mas a gente colocou ali qual é o tipo de informação que a gente está tratando e qual é a responsabilidade, né? Aquele ali que está compartilhado, então a gente tem 3 tipos de responsabilidades. Responsabilidade do cliente, ou seja, do contratante, né? Sua responsabilidade. A responsabilidade que ela é compartilhada e a responsabilidade que é do provedor, ou seja, o provedor vai cuidar daquilo para você. E aí a gente vê que, dependendo do modelo, né, o IaaS seria a infraestrutura como serviço, ou seja, quando você contrata servidores em cloud, a responsabilidade do cliente é muito maior, porque é você que configura essa infraestrutura, você determina ali quais são os perímetros em que essa máquina vai funcionar, se ela vai ter load balance ou se não vai ter, quem vai ter acesso, as políticas de acesso e etc. Então, é muito mais... você tem um acesso maior ao cloud, você tem mais opções, mas em contrapartida você tem muito mais responsabilidade. Então, a parte de governança, compliance e risco, no caso das 3 tipos ali de contratos de cloud que você pode fazer, ela é sempre sua, porque a parte de compliance, principalmente porque ela depende do compliance no qual você está atrelado. Então, você pode ter um compliance ISO 27001, você pode ter, sei lá, uma ISO 2000, você pode ter vários tipos de compliances diferentes e aí depende do seu compliance, então é uma responsabilidade sempre sua. A segurança do dado, ela também é uma de responsabilidade sua, né? Afinal de contas, você compartilha essas informações ou não, né? Você pode dar esse acesso para outras pessoas, então a segurança dos dados fica por conta do próprio cliente, olha só. E a segurança da aplicação, aí depende um pouco aí de como é o contrato, né? Se for no caso ali do SaaS, de um Software as a Service, a responsabilidade ela é compartilhada. Então, existe uma responsabilidade do provedor em manter aquele software seguro e existe a sua ali de não dar acesso indevido para pessoas que não deveriam ter esse tipo de acesso. No caso do cloud, né, acho que a única responsabilidade que é totalmente do provedor é a parte da segurança física, né? Ou seja, manter ali os servidores ligados e funcionando e seguros ali contra enchente, incêndios ou pessoas que possam acessar fisicamente o ambiente onde está o cloud de forma ali irresponsável ou não devida, né? Então, em todos os outros ali tem uma participação do cliente e principalmente quando a gente fala de infraestrutura em cloud, a participação do cliente é sempre maior, tá? Legal? Dúvidas, perguntas? Manda aí pra gente, vai ser um prazer responder para vocês. Agora que a gente já entendeu qual é a nossa responsabilidade, a gente sabe que quando a gente contrata uma infraestrutura em cloud, essa responsabilidade vai ser muito maior, eu tenho que tomar algumas medidas, eu tenho que tomar algum cuidado com o meu cloud, tá? E aí a gente fala dos principais problemas de segurança que a gente tem quando a gente tem serviços em cloud, seja o IaaS, o PaaS ou o SaaS, tá? Só muda a sua responsabilidade, mas o problema de segurança ele pode estar dentro dos 3, pode ser mais específico para um para outro, mas o problema em cloud sempre vai existir para os 3, tá? Então a gente fala que um dos problemas de segurança que é mais recorrente é a parte de configuração incorreta dos controles de segurança. Então aí é que tem um problema bem grande.
Um problema que a gente às vezes negligencia. Concordo que eu já fiz isso alguma vez na vida, né? Você já fez isso alguma vez? Então comenta aí pra gente, né? Olha, já fiz isso, já fui negligente também. A gente precisa de maturidade, então a gente sempre precisa que vocês possam entender em que parte a gente está. Então, como eu estava falando, a parte de configuração incorreta dos controles de segurança. Quem configura o cloud? Já parou para pensar nisso? Você contrata lá um servidor, você contrata uma aplicação, mas geralmente é você mesmo, cliente, quem configura as opções de segurança. Você que dá acesso para os administradores, você que dá acesso para as pessoas que vão utilizar, você configura ali muitas vezes regras de firewall, regras de comunicação dessa infraestrutura toda ou dos seus aplicativos com o mundo externo, né, fora daquela nuvem. E isso vamos dizer, é um dos principais fatores para um problema de segurança. Então, geralmente, né, a Business Wires ali em 2020, ela fez uma pesquisa onde ela disse que 80% das violações são geradas a partir de problemas de configuração incorreta. Então, você já configurou corretamente seu cloud? Aí tem às vezes o pessoal de TI que não quer assumir, né, que isso acontece. E aí fala assim, não, mas aqui eu configuro tudo certo, tudo ok. Bom, a pergunta que eu faço para esse pessoal é assim: você usa duplo fator de autenticação nos seus servidores em cloud ou nas suas aplicações que estão em cloud? A maioria das aplicações hoje tem uma opção para você usar o Two-Factor Authentication. Você usa de fato? Está usando nesse exato momento? Por quê? Hoje, para acessar o banco, a gente já usa multifator de autenticação. A gente tem um PIN, tem um token, tem alguma coisa ali a mais, além do login de segurança que a gente tem. Por que não colocar isso no cloud? E aí, quando você vai ver as pesquisas que falam sobre métodos de proteção, que o Two-Factor Authentication faz de fato uma diferença grande aí, né? Uma barreira impeditiva para os hackers se aproveitarem das falhas de configuração ou da própria vulnerabilidade do sistema, a gente vê que muitas pessoas não usam multifator de autenticação no cloud. Por que não? Então, o Azure já tem, o Google tem, então usem, né, o duplo fator de autenticação. Isso é uma falha de configuração, porque quem configura o multifator de autenticação? É você. Então, não dá para reclamar depois que seus dados forem violados. Legal. O risco de configuração incorreta da nuvem provavelmente é culpa do funcionário. Então, a gente tem que assumir essa culpa de vez em quando. Como eu falei, já fui negligente com isso. Hoje em dia, eu tenho que ser muito menos. Ainda estou aprendendo, estou estudando assim como vocês. E não há uma única correção para os problemas de configuração incorreta. Então, não tem uma fórmula mágica, porque cada cenário é um cenário, cada cloud é um cloud, e cada um deles vão ter as suas especificidades, vão ter ali as suas opções, e aí não dá para ter uma fórmula mágica para todo mundo. Mas o primeiro passo é você conseguir entender alguns aspectos desse cloud, entender as suas responsabilidades, que aí já começa a clarear as coisas, e você pode começar a ajustar isso dentro do seu ambiente, tá? Legal. Vamos para o próximo slide. Aí a gente colocou aqui alguns exemplos, né, desse tipo de configuração incorreta gerando problemas para as empresas. O Banco Capital One sofreu um ataque hacker contra 100 milhões de clientes e ele tinha um problema de WAF, tá? Então, se vocês procurarem a matéria lá, vocês vão entender que era um problema de WAF. Vazamentos expõem dados de 49 milhões de contas do Instagram. E isso também foi um problema do banco de dados da AWS. Então, o banco de dados estava acessível para um primeiro nível de camada, ou seja, depois que a pessoa conseguiu entrar ali nos sistemas de AWS ou ela conseguiu penetrar no banco de dados, ela conseguiu pegar as informações. Então, talvez uma encriptação do banco, talvez um multifator de autenticação, alguma coisa a mais ali pudesse ter impedido isso de ter acontecido, né? A pessoa poderia até ganhar acesso àquele ambiente, mas não extraviar os dados, não utilizar, ou não chegar a completar esse acesso porque tinha uma barreira ali no meio que um multifactor authentication poderia ter resolvido, tá? Vazamento expõe dados de clientes de 32 milhões de clientes da Sky no Brasil. Olha só, no quintal de casa, né? Quando a gente vê essas notícias do Brasil, chega a dar uma coceirinha, né? É complicado. A gente está no Brasil e a coisa aqui está bem complicada para a parte de segurança, porque a gente investe muito pouco ainda nisso, né? As empresas não entenderam ainda o quanto disso que isso tem. Pergunta para alguma empresa que teve dados vazados, que teve que pagar alguma coisa ou, né, teve um problemão para voltar à infraestrutura. A gente tem aí alguns exemplos, né? Um grande call center, um e-commerce aí vermelho, gigantesco, que ficou fora do ar vários dias, né? A gente não pode citar os nomes aqui, mas são exemplos de que isso acontece mais frequente do que a gente acha, e às vezes é uma questão de maturidade e de responsabilidade. Você entender até onde vai a sua responsabilidade e ter maturidade suficiente para assumir os riscos e os erros e poder consertar isso ao longo do tempo, tá?
Legal. Bom, então a gente tem os problemas. Seguindo aqui, a gente tem alguns exemplos que vão além do que a gente estava comentando ali da parte de configuração, mas que ainda estão dentro desse ponto, né? Ainda são configurações que você pode fazer para melhorar teu cloud. Então, como é que é o acesso ao storage? Quem tem acesso aos dados que estão lá na sua nuvem? Como é que está o seu SharePoint? Você fez por site? Você fez por grupos? Você fez usando o seu Azure AD, por exemplo? As pessoas têm multifator de autenticação para acessar os dados do seu SharePoint? E aí? Você está compartilhando com pessoas de fora da empresa? Existe uma política? Olha só quanta coisa a gente tem para revisar. Então, gerenciamento de senhas, chaves e etc. Então, você primeiro precisa saber quem tem acesso às informações e depois gerenciar esses acessos. É a forma mais básica de segurança que a gente pode implementar em qualquer tipo de sistema. Gerenciar sempre os acessos. Monitoramento e registro de atividades. O outro ponto importante é como é que eu vou saber se o meu gerenciamento ou se o meu acesso está de acordo com o que eu gostaria. Se pessoas não estão compartilhando, sei lá, um documento com pessoas de fora da empresa, lá via SharePoint, via Google Drive, via qualquer outro tipo de compartilhamento de arquivos ou mandando isso por e-mail. Se eu tiver ali um gerenciamento, eu consigo colocar as regras, mas para saber se está funcionando ou não, eu tenho que monitorar. Então, sempre monitore ali os eventos dentro do seu cloud para você saber o que está acontecendo. Ai, mas aí eu tenho o Google Cloud, eu tenho o Azure, eu tenho o Amazon, eu tenho o Cloud AD com rodo. E aí, como é que faz para monitorar tudo isso? Calma que você pode procurar soluções que já faz o trabalho pesado de monitorar tudo isso para você nos 3 ambientes, numa única console e só alertando aquilo que você precisa de fato dar uma atenção maior, tá? Então, dá para fazer isso de forma mais fácil. Não precisa ficar se matando, não precisa ser um especialista em cada uma das plataformas. O que você precisa ter em mente é que você precisa monitorar esses dados em cada uma delas. Excesso de acesso permitivo a hosts, dispositivos e máquinas virtuais. Como é que é o acesso aos aplicativos e as máquinas e os hosts que ficam lá no cloud? Quem tem acesso? Os seus administradores dos servidores têm multifator de autenticação? E aí, como é a política de senha desses caras? Eles podem trocar senha a cada 3 meses? Eles são obrigados a trocar senha? A senha é forte? Quem determina a política de senha? Olha só, então, às vezes a gente peca pela falta de zelo, né? Então, aqui é você zelar pelo teu patrimônio que está lá no cloud. Afinal de contas, você contratou, você está pagando por isso. E o teu negócio, às vezes, é tudo em cloud, tá tudo lá, né? Tá todo mundo indo pro cloud, mas, gente, tem que ir de forma segura, de forma responsável. Não pode acontecer excessos de permissões ou excesso de acessos, né? Ou seja, todo mundo pode acessar o SharePoint. Mas todo mundo precisa mesmo? Todos os sites do SharePoint? Você não cria um site, dá um pouquinho mais de trabalho, personalizar e criar isso? Dá, mas olha o benefício que você tem, você vai separar e segregar, fica mais fácil de controlar quando a gente separa e segrega, né? Já dizia até, acho que foi Napoleão que falou, né? Tem que dividir e conquistar. Então divide para conquistar ali, para tirar os selos de segurança para o teu cloud, tá? E os backups automatizados desprotegidos. Onde vocês fazem backup? Ah, eu não sabia que tinha que fazer backup do SharePoint online. Você sabia que eles têm uma política para dados que são excluídos lá no seu SharePoint? Vamos dar só uma sugestão, não uma sugestão, vamos pensar de forma hipotética. Imagina que um funcionário seu acessou lá o SharePoint, mil maravilhas, ele sincronizou com a máquina dele, e um dia ele estava lá sem espaço em disco, começou a olhar algumas coisas, falou, vou deletar essas pastas aqui. Aí deletou um monte de pastas do SharePoint, tá tudo na nuvem. E se a sincronização estiver ativada? Na hora que ele excluir da máquina, também exclui do SharePoint. E aí? Mas tem a lixeira do SharePoint. Sim, mas a lixeira do SharePoint ela tem um prazo. É 90 dias, eu acho, sei lá, alguma coisa assim, né? Não vou lembrar exatamente qual é, mas ela tem um prazo. E aí, se for depois desse prazo? Se ninguém percebeu em 3 meses, que acontece? Às vezes o hacker, o atacante, tá há 1 ano mexendo nos sistemas e só é pego 1 ano depois. Então, você faz backup dos seus dados que estão na nuvem? Se não faz, qual é o motivo para não fazer? Eu não consigo imaginar nenhum para não fazer. Eu só vejo motivos para fazer. É mais custoso, dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas faça. Porque se você for hackeado, se acontecer qualquer coisa com o teu cloud, se ele cair, se for derrubado, se alguém roubar teus dados, você tem um backup para voltar a isso. Você não precisa pagar, você não precisa pagar resgate, né? Que eu estou querendo dizer. Você não precisa arrancar os cabelos, porque você tem um backup dessas coisas. Então faça um backup dos dados que estão em cloud, mesmo aqueles que estão no SharePoint. Tá? Tem uma política de backup e, claro, armazene os seus dados em local seguro. Não adianta tirar de um cloud e colocar em outro cloud. É uma redundância. Mas e se os dois derem ruim? Aí você fala assim, mas se for assim, tudo vai dar ruim. Melhor ter redundância do que não ter nada. Mas tem alguma coisa, tá? Legal. Vamos lá? E aí a gente tem agora um segundo quiz
para a gente participar. Opa, voltei aqui sem querer. E neste segundo quiz a gente vai perguntar para vocês aí se você acredita que as configurações do seu ambiente em cloud estão corretas, né? Agora que a gente viu um monte de problema, o que vocês acham? Vocês acham que no caso de vocês isso está bom, isso está ruim, não tá? Então, mais uma vez peço aí para vocês participarem e responderem nosso quiz maravilhoso. Vamos poder aqui usar as estatísticas dos nossos participantes. Você acredita que as configurações do seu cloud estão corretas? Aí nós temos 3 opções. Com certeza, tá ok, já revisei, já fiz, estou no caminho certo, estou aqui só validando o que eu já fiz. Devem estar, mas eu preciso conferir. Ou seja, né, eu fiz alguma coisa, não lembro exatamente o que é, mas agora que você falou aí alguns pontos, eu preciso dar uma revisada. Ou eu não faço ideia, porque nem sou eu que cuido disso, então eu não faço ideia, tá? Falta ainda aí um pessoal responder, então respondam pra gente poder ter mais informações aí sobre como é que está o sentimento de vocês. E vocês estão gostando desse formato, em que a gente coloca um quiz para vocês responder? Pode comentar aí, pode depois mandar o feedback pra gente, que a gente tenta sempre fazer o melhor para vocês. A ideia aqui não é nem oferecer nada diretamente para vocês, mas é bater um papo com vocês e ver como é que vocês estão lidando com isso no dia a dia, porque a gente aprende tanto quanto a gente ensina, tá? Tá faltando ainda mais um pessoal responder, vamos esperar aí dar mais uns segundinhos pro pessoal responder e aí eu já digo para vocês qual é o resultado aqui do nosso quiz, tá? Vamos lá, vou encerrar. Encerrei, perfeito. Olha só que legal. Você acredita que as configurações do seu ambiente cloud estão corretas? 20% das pessoas colocaram que com certeza. Olha, tá tudo ok, show de bola, fiz tudo que tinha para fazer, tá lindo e maravilhoso. 80% colocou que devem estar, mas eu preciso conferir. E ninguém colocou a opção não faço ideia, né? Então, a gente já começou bem. Não tem ninguém aqui que tá perdido, né? Ou que não sabe praticamente nada do seu próprio cloud. Mas a maioria colocou, devem estar, mas eu preciso conferir. E não existe uma resposta correta, obviamente, mas eu acredito que devem estar, mas eu preciso conferir, é sempre a questão do eu fiz, eu coloquei lá, mas eu preciso regularmente revisitar e olhar esse assunto para ter certeza que está tudo funcionando como deveria. A maior parte dos programadores, quando eles fazem um programa, né, eles criam lá uma chamada de código, né, ou seja, um código vai chamar um outro código, e ele nunca acha que isso vai dar problema na vida dele. Por quê? Porque ele fez os 2 códigos, ele escreveu os 2, então ele sabe o que um vai chamar do outro, o que ele vai pedir. Mas se alguém interceptou essa comunicação e mudou esse código? Se você não olha com frequência, você não vai ver isso, né? Então, você precisa sempre olhar. Então, devem estar, mas eu preciso conferir. Foi a maior parte aí das respostas. E sim, né, eu diria que sempre a gente precisa estar revisitando, olhando. E claro, olhar diretamente no cloud é complicado, é trabalhoso, mas existem ferramentas que podem facilitar esse meio de campo. Então, utilizem essas ferramentas para facilitar para vocês, porque desculpa até falar assim, mas é um saco ter que ficar olhando tudo sempre, ter que ficar revisitando, fazer essas políticas chatas, mas é necessário, né? Olha só, ainda mais nos dias de hoje que os ataques estão comendo a solta aí. Bom, aí a gente colocou aqui os problemas de segurança na parte de acesso. Ainda continuando aqui falando dos problemas de segurança, opa, quase que eu passei. A gente tem ali uma parte que é dedicada só para acesso. Então, quem acessa, quando que acessa, com que acessa, como que acessa. Se você não consegue responder essas perguntas, você precisa começar a respondê-las, tá? O mais rápido possível, porque são perguntas essenciais para a continuidade do teu negócio que está lá no cloud, né? Para a continuidade até do seu próprio cloud, porque alguém pode ir lá e apagar tudo de uma hora para outra. Então, usuários com múltiplos dispositivos. Os usuários que acessam hoje o seu SharePoint, eles podem fazer isso através do celular? Sim ou não? Esse acesso através do celular, ele é homologado? Foi testado? Alguém usou, olhou, falou, dá para usar aqui pelo celular, dá. E não tem problema, porque a segurança é a mesma ou não é? Ou o aplicativo do OneDrive está no celular e está sincronizando com os dados? E o celular do cara é seguro? Ele tem, sei lá, um antivírus no celular dele? Ele acessa o Wi-Fi do aeroporto com o celular dele corporativo, onde tem o OneDrive da empresa? Complicada, né? Então, mais de um dispositivo significa uma complexidade maior de segurança, tá? E a ideia aqui não é dizer se está certo ou se está errado, mas se você tem mais dispositivos, se você tem BIOD, você precisa levar isso em consideração no seu plano de segurança, no seu plano de continuidade aí para o seu cloud.
Principalmente porque as pessoas podem usar isso de qualquer lugar. Hoje em dia, de qualquer lugar mesmo. O cara tá lá em Bahamas e tá acessando o cloud, tá empresa e tá fazendo tudo, tá trabalhando. E é bom, é legal, é perfeito, a pessoa tem qualidade de vida melhor, mas toda a praticidade requer atenção na segurança, tá? Acesso a partir de redes desconhecidas. Então, por exemplo, eu peguei outro dia um acesso lá no cloud da nossa empresa, da rede Tor. Para quem não sabe, a rede Tor é a rede usada na Deep Web. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como assim alguém da Deep Web tá tentando acessar o SharePoint da empresa? Que isso, cara? Você fica assustado? Fica assustado. Mas olha que bom. Bom é que eu consegui ver isso. Então, eu poderia não fazer ideia que isso estava acontecendo. Ou que teve essa tentativa. A partir daí eu falei, mano, deixa eu ver se essa conta tem Multi-Factor Authentication, deixa eu ver qual foi os últimos dados que ela acessou. Dei uma revisada, estava tudo ok. Aparentemente foi só alguma tentativa de login lá, que falhou, não deu certo, mas estava tudo ok. Mesmo assim eu pedi para o usuário, ó, vai lá, troca a tua senha, por favor, porque, né, teve aqui uma coisa estranha acontecendo com sua conta. Troca a tua senha para deixar mais seguro, tá? Política de acesso inexistente ou mal definida. Vocês têm uma política de acesso no ambiente de vocês? Principalmente no ambiente de cloud? SharePoint, servidores, aplicações. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, lúdico, né? Que aconteceu com a gente. Depois comenta aí embaixo se aconteceu com vocês também. Eu estava lá olhando os aplicativos. Ó, olha que relatório interessante. Aplicativos que usam a conta do Google para acessar outros aplicativos. E aí eu descobri que tinha uma conta aqui da empresa, que é uma conta comercial, que estava usando o TikTok. Aí você fala assim, como assim? O TikTok é uma rede social de vídeo? Então, quer dizer, o TikTok, o aplicativo do TikTok, acessava, autenticava-se com uma conta do Google da nossa empresa, olha só. Aí eu fui perguntar, né? E aí, pessoal, quem foi que fez isso aqui? Eu não sei, o usuário nunca sabe, né? Nunca foi com ele, nunca é com ele. Ele é o cara que é o mais isento de todos aí nessas horas. E aí o que foi que eu fiz? Eu fui lá e revoguei o acesso. Então, ó, não está usando, alguém aqui usa isso para alguma coisa, fizeram com intenção de, sei lá, vamos criar um perfil da empresa lá no TikTok que vai bombar e tal. Não, ninguém criou, então eu revoguei o acesso, tá? Então é importante vocês sempre ficarem de olho. É aquilo que eu falei, se você pode monitorar, você pode tornar a sua segurança melhor, tá? Então tem uma política de acesso definida aí para os seus usuários, tá? Legal. Os problemas de segurança relacionados a dados. Então, aqui é a parte mais importante para quem trabalha com LGPD ou quem está correndo atrás aí de ficar de acordo com a lei, né? Ou que está com medo dos seus dados serem vazados, vamos colocar assim. Muitos dados locais. Com grandes volumes locais de dados, muitas organizações não sabem realmente quais dados armazenam, onde estão localizados. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, onde a sua empresa tem dados no cloud? Ela tem dados no Azure, ela tem dados no SharePoint, ela tem dados no Google Drive, ela tem um monte de cloud. Tem necessidade de ter tudo isso mesmo? Não dá para colocar num serviço só? Que é mais fácil de olhar, mais fácil de cuidar? Dá para começar a pensar aí no tic-tac para ver como é que a gente faz isso. Você sabe onde tem esses dados? Você sabe quais são os dados? Então, a falta de visibilidade é igual a baixa segurança. Então, se você não sabe, se você não consegue ver, se não consegue acompanhar, você não sabe se está seguro ou não. Tá? Você está correndo risco. Então, precisa saber. A falta de visibilidade dos dados, dos próprios dados, dá espaço para os invasores roubar todo tipo de informação. Então, imagina que, sei lá, vazaram o CPF do CEO aqui da empresa. Aí, nossa, meu Deus, de onde vazaram esses dados? Pode ter sido no meu próprio cloud, porque eu não sei se esse dado está lá. Se eu não sei se os dados do meu CEO, como CPF, RG, endereço e etc., telefone, estão nos meus dados, estão no meu SharePoint, estão lá no meu Azure, se eu não sei disso, eu nem sei se foi de lá que vazou ou não. Então, você precisa saber onde estão seus dados e que tipo de dado você tem. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa saber que tipo de dados nós temos nos nossos clouds. Nós precisamos saber onde eles estão. É só no SharePoint? É no SharePoint e no Google Drive, porque a gente utiliza os dois serviços? Existe necessidade de ter isso? É porque é uma redundância. É uma redundância que faz sentido? Nem toda redundância é redundante. É bem redundante falar isso, né? Mas nem toda redundância é boa, nem toda redundância presta, vamos colocar assim. Às vezes é mais trabalho a troco de nada. Porque não adianta você replicar os dados em dois lugares que não são seguros. Você só aumentou o escopo de ataque do hacker, né? Ele pode pegar pelo Google Drive e pode pegar pelo SharePoint, olha só. Você aumentou as opções pro cara. Então, cuidado, tá?
Apenas 54% das empresas sabem onde estão seus dados, né? Esse veio pela Panda Security. A Panda é uma empresa de antivírus. Tem um antivírus lá até ok, né? Panda patrocina nós. E ela fez uma pesquisa lá onde 54% das empresas que responderam à pesquisa disseram que não sabem onde estão seus dados. Aliás, disseram que sabem onde estão seus dados, né? Então os outros 46% não sabem, né? Não sabem onde tem os dados. Então, se você é da área de segurança, pelo amor de Deus, saiba onde estão seus dados e saiba que tipo de dado você está lidando. E aí, claro, né, para ajudar, tornar mais dinâmico o nosso webinar, a gente colocou aqui mais um quiz. Prometo que esse é o último, para não cansar vocês. A sua equipe de TI ou de segurança, né, sabe onde estão localizados os dados sensíveis armazenados no cloud? E aí, atenha-se a pergunta, né, os dados sensíveis que estão armazenados no cloud. Você sabe onde eles estão? Então, vou colocar aqui para vocês. Vamos lá, tá aberto aí para vocês responderem. Por favor, respondam. A sua equipe de TI ou segurança sabe onde estão localizados os dados sensíveis no cloud. E a gente tem as 3 opções. Sim, temos ferramentas para isso. Ótimo, maravilhoso. Você está monitorando, está fazendo exatamente aquilo que a gente espera que você faça, que é monitorar e saber onde está. Ou, né, sim, mas mapeamos uma vez só. Não é recorrente. Então, segurança é um tema recorrente. Coloquem isso na cabeça de vocês. Segurança é um tema recorrente. Ou não faço ideia e nem sei onde estão os meus dados, tá? Por quê? Porque eu não tenho ferramenta para isso, não tive tempo de pesquisar, não consegui. A gente tem que arrumar tempo para fazer essas coisas, tá? Legal? Tá faltando ainda mais algumas pessoas responder. Vamos esperar aí dar um minutinho pra gente ver como é que ficam as respostas. E aí, o que vocês acham? O pessoal sabe onde estão os dados? Não sabem? Olha só. Confesso para vocês que sem ajuda de segurança é muito difícil responder. Sem ajuda de ferramentas de segurança é muito difícil responder esse tipo de pergunta, cara. Bem difícil. Tá? Vamos encerrar aqui. Já deu um minuto. Mais uma pessoa respondeu agora no último segundo. Vamos fechar e pam! Vamos lá. A sua equipe de TI/segurança sabe onde estão localizados os dados sensíveis armazenados no cloud? Sim, temos ferramentas para isso. 20% dos nossos espectadores responderam esta opção. Então, 20% sim, sabe e tem ferramenta para isso. Top, legal demais. Sim, mas mapeamos uma vez só. 60%. É aquela coisa de fazer um mapeamento one shot, né? Vamos mapear aqui para saber onde está. Lembra, os dados, a maior parte dos dados são mortas. O pessoal não mexe com esses dados. Estão armazenados porque se um dia você precisar, está lá. Mas a pequena parte que é quente, ou seja, você mexe todo dia, eles são migrados diariamente. Não fazer um mapeamento uma vez só não vai resolver teu problema. Ajuda a identificar? Ajuda. Mas precisa ter uma política recorrente de mapeamento, tá? E não fazemos ideias, foram 20%. Então ficou 20% sim, tem ferramenta para isso, 60% fez uma vez só e 20% não faz ideia, não sabe onde estão os dados sensíveis lá no cloud, tá? É importante saber, porque se você sabe que o dado é sensível, você pode aumentar a segurança em torno desse dado. Então, aquilo que a gente falou, né? Conhecer e monitorar aquilo que você tem. Se você sabe que esses dados são sensíveis, você pode ter uma política um pouco mais forte ou uma segurança mais robusta, principalmente para esses dados que são mais sensíveis. Os caras pegou lá, sei lá, qual é a cor que a maior parte da empresa prefere. Faz a menor diferença se o cara sabe isso ou não. Planilha com pagamentos ou CPFs ou contas bancárias dos funcionários. Quer ver uma coisa que o pessoal do RH faz e que a gente precisa conscientizar eles disso, né? E eu falo a gente porque o pessoal que trabalha na área de TI que tem uma preocupação maior com os dados, né? Imagina que você fechou parceria com uma empresa, tá? Fala aqui, fechou parceria com a Avon. Aí a Avon falou assim, né? Avon, né? Coisa de vó. Aí ele fala assim, olha, a gente tá aqui com um negócio aqui legal, a gente acabou de fechar parceria com vocês, manda pra gente uma planilha com o endereço dos funcionários, o nome ali, o endereço completo, o telefone deles, porque a gente vai mandar um kit de boas-vindas para esse pessoal. O que o pessoal do RH faz para ficar bem na fita? Nossa, o RH conseguiu trazer aqui um benefício exclusivo para os funcionários e vai receber um kit. Mas você prestou atenção no tipo de dado que eles estão pedindo? Complicado, né? E aí você fornece esses dados? Tem RH que fornece isso e muito mais. Tipo, manda o cadastro do funcionário. Vai tudo, vai tudo. Vai endereço, vai nome, vai CPF, RG, data de nascimento, e-mail. Gente, olha o risco. E o pior, quando compartilha isso, manda um Excel.
manda nem um zip, não põe nem uma criptografia no zip, para dar uma senha pro cara, para deixar mais difícil o negócio. Para de facilitar o trabalho do hacker, para de facilitar o trabalho de quem quer roubar os teus dados, dificulte, porque o ladrão sempre vai no que está mais fácil, no que tem menos risco para ele. Então, para de facilitar para ele, torna difícil. Ah, mas é chato porque eu vou ter que fazer uma senha, mandar pro cara do arquivo que tá zipado. Mas já pensou se alguém intercepta essa comunicação, se o cara tem acesso ao e-mail lá com quem está compartilhando esses dados? E se ele baixar o Excel, ele pegou todos os dados do seu funcionário. É um vazamento de dados. Então não facilite. Vai compartilhar um arquivo com quem você não sabe? Primeiro, que tipo de informação tem nesse arquivo? É uma informação que eu posso compartilhar? Beleza. Manda um arquivo zipado. Ah, não, mas é uma informaçãozinha besta. Não tem problema. Manda um arquivo zipado com senha. Tá? Dificulta a vida para eles. Dificulta que já melhora bastante a tua segurança. Vamos continuar aqui a parte de conformidade. A gente abordou vários aspectos. Tem um aspecto que é a conformidade. Provar que seus serviços em nuvem estão configurados de forma correta. Conseguir demonstrar que você tem um controle adequado sobre os ambientes de cloud. E conseguir demonstrar que você tem ciência sobre a atividade ao redor desses dados. Ou seja, é conseguir comprovar tudo aquilo que a gente falou até aqui. Vocês conseguem comprovar de que vocês têm um monitoramento de dados aí? Consegue comprovar lá, que nem a gente viu aqui na pesquisa, né? Que a gente fez o mapeamento uma vez só, mas consegue comprovar esse mapeamento? Hoje, 6 meses depois que você fez o primeiro mapeamento, será que está do mesmo jeito? Será que minha conformidade aceita isso desse jeito? Então, ter regras de conformidade sempre requer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de atenção, mas torna-se necessário porque ela vai gerar os KPIs depois de segurança para vocês, né? Vai saber se você está em conformidade ou não, se você está seguindo a regra ou não, se essa regra ela é válida ou não para o que você espera, tá? Então tenha sempre como demonstrar tudo que você está fazendo para que a conformidade possa ver que você está trabalhando e ver que você está se esforçando para tornar a coisa mais segura. Porque tornar mais seguro significa também conseguir demonstrar que está mais seguro, tá? Não adianta só falar, o Google Cloud é seguro. O Cloud da Google é seguro, mas o acesso não. O acesso é um nome de usuário e senha, né? Olha o problema. Legal. Como evitar os problemas? Então, como é que a gente faz para resolver todos esses problemas que a gente olhou até agora, né? Então, a parte mais importante da coisa, como é que eu faço para evitar esse tipo de problema no meu cloud? No material que a gente vai encaminhar para vocês, tem mais detalhes, tem mais dicas do que eu vou falar aqui. Aqui eu vou falar só o arroz com feijão, o basicão, mas que já ajuda, já dá um insight aí para vocês poder executar na parte de vocês, tá? Então, definir os padrões de segurança a serem seguidos. Que ISO ela vai seguir? Qual que é a ISO que se aplica melhor pra gente? Não é uma ISO. Então, qual é a regra de segurança que a gente quer impor? Vou dar um exemplo. Todos os administradores aqui têm que ter multifator de autenticação. Não importa o serviço, tá? Mas aquele serviço não tem multifator de autenticação. Então, eu vou pensar se eu vou contratar esse serviço ou não. Porque é um serviço menos seguro. A gente tem alguns serviços aqui que eles utilizam Sync Sign-On, né? SSO, que o pessoal chama. Então, eu posso linkar o meu Azure com esse serviço e os usuários do Azure fazer login nesse serviço. Eu utilizo. Quando tem essa opção, eu utilizo. Por quê? Porque o gerenciamento é mais fácil, né? Se o cara trocar de senha lá no Azure, ele já trocou de senha nesse aplicativo também. O cara só vai poder acessar se ele tiver acesso ao meu Azure. Então, se ele tem acesso ao meu Azure, ele é meu usuário. A pessoa de fora já não tem essa opção, tá? Então, tem esses padrões de segurança bem definidos e escolha um para você seguir. Se não tiver nenhum, comece a pensar em criar um para você mesmo, que se aplique às suas necessidades para tornar o teu ambiente mais seguro, tá? Não tem problema nenhum você criar o seu próprio padrão de segurança, desde que ele sirva para você, desde que ele seja de fato seguro. Auditar com frequências para identificar e corrigir os desvios do padrão definido. Então, agora que você tem um padrão, ou você já sabe o caminho que você quer seguir, você consegue agora auditar e saber se você está de fato no caminho correto. Como eu falei para vocês, eu fui olhar, foi uma curiosidade, cara, não foi um alerta nem nada disso. Eu fui olhar quais aplicativos têm acesso às minhas contas do Google e tinha um TikTok lá no meio. Eu fui lá e removi. Não consegui achar por que tinha esse acesso, ninguém me respondeu, simplesmente fui lá e removi. Se fizer falta, alguém vai reclamar depois e aí a gente vê qual é o melhor caminho a ser seguido, tá? Mas isso só foi possível fazer isso porque eu tinha a parte de auditoria dos aplicativos de terceiro utilizando minhas contas do Google, tá? Aderir ao modelo de privilégio mínimo. Então, sempre faço o privilégio mínimo. Ou seja, preciso dar acesso, sei lá, para o Jefferson Martins, tá aqui com a gente no nosso webinar. Vou dar acesso para o Jefferson. Que acesso que eu vou dar para ele? O mínimo possível. O que você precisa, Jefferson? Eu só preciso olhar uma tabela. Então, eu vou dar acesso naquela tabela. Nossa, mas podia ser um pouquinho... Não pode.
Não facilita a vida pro bandido, não facilita a vida pro hacker, não facilita os seus dados serem extraviados. Dificulta. Você precisa de acesso nessa tabela? Então eu vou dar acesso nessa tabela. Ah, não dá pra dar nessa tabela. Tá, seja menos permissível. Você precisa só ver? É só ver. Então eu vou te mandar um print. Resolve o teu problema? Resolve. Então, segue a vida. Tá? Não preciso te dar acesso. Você só quer ver? Eu posso tirar um print aqui e te mandar. Mandar criptografado. Facilita, não facilita. Revisões regulares de direitos e permissões. Isso aqui é o básico de segurança para contas, né? Revisar regularmente aí as permissões do teu ambiente. Então faça isso sempre, não é diferente com o cloud. Verifique a sua segurança. Eu implementei uma política do multifator de autenticação para administrador. Então se você é administrador do nosso ambiente, você tem que ter multifator de autenticação. Todos têm? Eu olhei 6 meses atrás, tinha. E hoje? Tem? De quanto tempo você olhar isso? Então, sempre faça as revisões regulares. Monitorar alterações nos acessos... Monitorar alterações e acessos no ambiente de cloud. Também muito importante, sempre monitorar as alterações, tanto dos arquivos, dos dados, quanto do próprio cloud. Então, mudou uma regra, uma mailbox. Por que mudou? Quem que mudou? Você sabe que mudou? Você consegue ver quando alguém muda lá uma regra no mailbox, por exemplo, de alguém? Sei lá, o cara colocou para encaminhar para o e-mail pessoal dele. Um possível extravio de dados, né? Um vazamento de dados aí. Branco, né? Feito pela própria pessoa da empresa. Então, você consegue saber que isso está acontecendo? Você tem algum auditoria, algum monitoramento, algum lugar que você possa ver isso acontecendo? Se não tem, precisa ter, porque você precisa saber como isso acontece, tá? A gente só pode tomar ação sobre aquilo que a gente tem ciência, tá? Classificar as informações sensíveis, aumenta a segurança, então classifica para saber que tipo de dado tem, você pode aumentar a segurança sobre ele, identifica as configurações e permissões que comprometem a segurança, como por exemplo não ter um multifator de autenticação para os seus usuários, isso é um problema de segurança, é um problema de configuração, dá para colocar, coloque e use sempre que possível. Monitore e revise qualquer alteração nas configurações de permissionamento, analise o comportamento dos usuários e suas atividades e atente-se aos controles de segurança resultados nas regras de conformidade. São 10 itens para você depois poder se aprofundar. No material que a gente vai encaminhar tem um pouco mais detalhado esses itens, então não se preocupem. Vocês vão poder ver lá e, claro, essa live vai ficar gravada, então vocês vão poder ver depois também, tá? Legal. E aí, como que a Econ pode ajudar? Como que a gente faz em casa e o que a gente faz em casa a gente quer oferecer para vocês, porque a gente faz aqui, a gente acredita nisso e a gente quer vender aquilo que a gente acredita, tá? Não estou dizendo que vocês têm que comprar nada, tá? Isso aqui é só para exemplificar o que a gente faz. Então, para a parte de dados, eu tenho meu mapeamento. Eu uso uma ferramenta chamada Networks Data Classification. O que ela faz? Ela classifica para mim se tem dados sensíveis, dados financeiros nos meus dados. Seja no SharePoint, seja no File Server, seja no SQL, tá? Ou no Oracle. Então ela vai lá e olha e fala, olha, achei um CPF aqui. Aí já sobe um sinalzinho lá de fumaça. Meu Deus, achei um CPF. E agora? Tá? Legal. Para a parte de dados ali do usuário, aliás, para a parte de usuários, né? A parte de dados é a classificação de dados. Para a parte do usuário, eu tenho a parte de monitoramento e auditoria. Então eu faço auditoria regular e faço monitoramento da atividade no meu cloud. Para isso eu utilizo duas ferramentas. Eu utilizo o Obsidian e utilizo o Networks Auditor. Aquele que eu falei que eu peguei lá, o TikTok acessando nossos logins, foi através do próprio Obsidian, tá? Então, monitorar e auditar sempre os teus usuários. Saber o que o usuário está fazendo, com quem ele está falando, se está tomando café com um hacker, e tem que ficar de olho. Não facilita. Alertas de atividades suspeitas. Então, a gente também usa o Obsidian e o Networks Auditor, porque monitorar e auditar ajuda bastante. Só que aquilo que é muito importante, aquilo que mexe diretamente com a sua segurança, que impacta teus dados, é bom ter alerta, tá? Por quê? Porque você vai saber que aquilo aconteceu e vai poder tomar uma ação. Você não quer olhar daqui a tanto tempo e descobrir. Tem alguns clientes que fazem auditoria, aí ele fala assim, ai, Alexandre, alguém apagou uma pasta aqui, deletou um monte de coisa e eu precisava e eu tive que ir lá e... Parecendo o Kiko falando com o Chaves, né? Aliás, o Chaves falando com o Kiko. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, legal, quando foi isso? 6 meses atrás. O que dá pra fazer hoje? Fala pra mim, mesmo eu, que vem na ferramenta de auditoria você, eu posso ir lá na auditoria e falar quem foi, mas esse cara talvez nem esteja mais na empresa, já foi até desligado. Não vai adiantar muito você saber disso lá na frente. Esse tipo de atividade é bom você ter no alerta. Por quê? O cara fez uma cagada, o cara executou uma coisa que não era, tá fora da conformidade, é uma coisa que mexe com os dados, ele mudou o compartilhamento da caixa de entrada dele lá, fez um encaminhamento recebe um alerta.
olhou o alerta. Ah, fulaninho tá aprontando, hein? A Rosa Ladeira tá aqui com a gente. A Rosa tá aprontando, hein, dona Rosa? Então vamos dar uma olhada lá e vamos ver o que ela tá fazendo, tá? Legal, na parte de configurações, a gente tem um alerta de configuração, e esse alerta de configuração até diz se tem ali mismatch, se tem misconfiguration, por exemplo, ou seja, configurações que são permissivas demais, e a gente recebe alertas. Então, quando alguém vai lá no nosso serviço do Azure, no nosso serviço do SharePoint, no Google Cloud, nas contas do Google do meu G Suite, se tiver alguma configuração que foi modificada e essa configuração impacta a minha segurança, eu recebo um alerta sobre isso, tá? Isso quem faz para mim é o Obsidian, porque senão não daria conta de olhar todos os serviços que a gente tem. E olha que a gente nem é assim tão grande, né? A gente não tem 200 funcionários, mas para você ver como já fica difícil. Olha, imagina vocês aí que tem 1 bilhão de funcionários, 1 bilhão de colaboradores para poder tomar conta, tá? Legal. E aí, perguntas, dúvidas? E como prometido, eu vou caminhar aqui para vocês. Cadê? Deixa eu pegar aqui o link para vocês fazerem o download do e-book, olha só. Então vocês ficaram até o final, vocês foram... Tamo junto. Ficou aqui até agora. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Olha só. Tantam, a Rosa mandou. Obrigado. Eu que agradeço, Rosa. Muito obrigado pela sua participação. Nesse link que eu mandei para vocês, é só clicar, vai ter lá a opção para vocês fazerem o download do kit, tá? São os 3 e-books que falam sobre segurança em cloud, para ajudar um direcionamento para vocês, para que vocês possam ter um pouquinho mais de profundidade sobre o assunto e para que vocês possam, claro, melhorar a segurança de vocês, tá? Temos perguntas? Não temos? Aí eu coloquei aqui alguns próximos passos, tá? Então, demonstração teste, se vocês quiserem demonstração ou teste das ferramentas, acompanhe a gente nas redes sociais, dá um like lá no nosso YouTube, segue a gente no Instagram, é sempre legal estar em contato com vocês, porque a gente aprende tanto quanto a gente passa conhecimento para vocês, então fico muito feliz quando vocês mandam feedback, quando vocês falam com a gente, tá? Baixe aí o seu kit de proteção do cloud, que é esse link que a gente compartilhou com vocês aí no chat para vocês poderem baixar os PDFs. E claro, né, vai ter uma pesquisa para vocês aí depois do encerramento. Nessa pesquisa de encerramento, a gente vai perguntar como é que foi, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês gostaram da forma como a gente apresentou e abordou aqui. É um feedback para a gente poder ir melhorando sempre. O Fernando Menezes, ele mandou aqui ele levantou a mão. Acho que ele quer fazer uma pergunta. Fernando, pode clicar aí no Q&A e mandar pra gente. Ele mandou. O Obsidian com Netwix Auditor funciona como um DLP? Muito boa pergunta. O DLP é o Data Loss Prevention, né? Prevenção à perca de dados ou à perda de dados. Nunca sei quando usar uma ou outra, perca ou a perda. O Obsidian com Netwix. Na verdade, não, eles não chegam a impedir, né? Então, eles fazem a parte de auditar e monitorar, mas não mudam as regras, eles não têm um backup, eles não voltam esses dados. Então, não dá para falar que eles funcionam como DLP, mas eles podem ajudar a sua política do DLP. Por quê? Se alguém que não for do financeiro acessar a pasta financeiro, eu quero ser avisado. Então, isso já ajuda você a ter uma política de DLP e ter um monitoramento sobre essa política, tá? Mas não vai impedir dos dados serem copiados, porque é a ferramenta de auditoria e de monitoramento, tá? Então, o objetivo dela não é servir como DLP, então, por isso que não dá, tá? Agradeço muito a participação de vocês, muito obrigado pelas perguntas, e é isso, pessoal. A gente se vê no próximo encontro, e até lá, eu deixo meu abraço para vocês, curtam o nosso conteúdo, sigam nas redes sociais, e até a próxima. E não esqueçam, não facilita o trabalho do hacker, dificulta, cria políticas de segurança, e vamos todos fazer uma TI mais segura para o nosso Brasilzão, tá? Valeu!